Em paz, pessoal, com a permissão de Deus, estamos chegando aqui mais um Prova de Fazenda. Vamos prosear sobre um assunto que, na minha percepção, é um dos que causa mais problema na produção animal, sobretudo de caprino, ovino e bovino. E nós presenciamos no dia a dia prejuízos que são assustadores na propriedade. E hoje nós viemos até Petrolina para prosearmos sobre verminose. E eu tenho uma honra de tê-la comigo para esclarecer algumas dúvidas do produtor rural. A médica veterinária, com doutorado em zootecnia, integrante da equipe técnica do projeto Superação Francisco, Laís Gordiano. Seja bem-vindo ao Prova de Fazenda. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação muito grande estar aqui, Túlio, com você, né, e falar para o pessoal do Prova de Fazenda, né, que nos ouve e nos assiste, sobre um assunto tão importante, né, que causa muitos prejuízos, como você já falou, né, na produção animal. E é um assunto, né, que está dentro dos assuntos que eu gosto tanto de falar, que é a sanidade animal, né? Muito bom. Pessoal, mas antes eu gostaria de pedir a vocês para seguir a gente nas redes sociais, lá no YouTube, Túlio Andorinha, no Instagram, Túlio Andorinha e Thaís Gordiano. É interessante que sempre que a gente colocar algum vídeo, alguma informação nova, vocês terão acesso. Laís, é o seguinte, existem várias enfermidades que acometem os animais de produção, vamos assim classificar, né? E dentro dessas, a verminose, para mim, ela é uma das que mais causa problema pelo seguinte fato. Quando ela comete o animal, ela consegue desestabilizar o sistema imunológico e serve de porta de entrada para outro tantos de doenças que vêm a cometer o animal depois após isso. Eu gostaria que você explicasse, por gentileza, para o produtor rural o que é a verminose e como é que ela comete o animal. A verminose, né, é uma doença causada por diversos parasitos, né, de diversos tipos, que vai acometer, né? Acomete todos os seres vivos, né, o parasito, mas se tratando de caprino, ovino e bovino, né, ele vai estar instalado principalmente esse parasito, né, principalmente no sistema gastrointestinal, né, nos estômagos ali do animal, nos intestinos, mas tem parasitos também que se acomodam no fígado, né, que se acomodam nos pulmões, e cada um vai trazendo um problema, né, para o animal. E como o próprio nome já diz, né, o parasito, ele vai parasitar o animal, ele vai competir com o animal pelo alimento que o animal consome. Então, o animal consome os nutrientes que ele precisa para sobreviver, para produzir carne e leite, né, para gestar, quando ele não está em lactação. E o parasita vai competir, né, vai pegar esse nutriente para se desenvolver e se reproduzir. E aí, dependendo do grau de infecção que esse animal está, né, quanto que esse animal está parasitado, esse nutriente que ele consome não vai ser suficiente, né? Então, o animal vai começar a apresentar alguns sinais clínicos, alguns problemas, né, de produção e, como você falou, vai servir de porta de entrada. Por quê? Porque o animal ele precisa estar saudável para que ele consiga combater outros micro-organismos, né, outras doenças que chegam para esse animal. Então, se o animal não tem nutriente suficiente, né, para se manter o sistema imunológico dele, né, a proteção, né, a defesa do organismo vai cair e ele não vai conseguir combater as outras doenças que chegam. Então, a parasitose, né, a verminose, não é um problema isolado, né? Não tem só o problema né, que eles causam ali, que a gente vai falar mais um pouquinho na frente, né, de queda de produção, enfim, outros problemas, mas também tem o problema, né, das doenças que se aproveitam do estado do animal, do estado debilitado desse animal, para poder se instalar também nesse animal, né? Que são as famosas que a gente chama de doenças oportunistas, né? Exatamente. Bom demais, Laís. Assim, a gente sabe, tanto na produção animal, a gente fala medicina veterinária, como humana, tem diversas doenças e algumas doenças elas têm, assim, a gente chama de especificidade, que eu vou falar, que ela escolhe mais alguma espécie, vamos dizer assim, para o produtor entender, né?
E com relação à verminose, ela é mais direcionada para alguma raça, alguma espécie, para uma categoria animal? Quando eu falo categoria, eu estou falando que é jovem, adulto, entendeu? Que está em produção. Como é que eu gostaria que você explicasse se ela pega todas ou se tem alguma diferença com relação a isso? Tem sim. A verminose, ela comete, já falei, né? Caprino, ovino, bovino, a gente vai falar especificamente desses, mas a verminose que acomete o bovino, é o gado, não é a mesma verminose que vai acometer o caprino e o ovino, né? Eu digo isso no verme em si, parasito em si, né? Tem espécies diferentes, tem famílias diferentes que vão acometer, cada um, né, acomete uma espécie animal. Certo. Então isso aí já é um ponto, né? Então, o parasita que vai parasitar o caprino não vai parasitar o bovino, né? Em relação, né, à raça, à categoria animal, tem vários pontos que a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque até em relação ao caprino e o ovino, que de uma forma geral são os mesmos parasitas, né, que parasitam um e outro, mas a gente sabe que o caprino ele é mais sensível à verminose do que o ovino, né? E isso tem muito a ver com a questão do hábito alimentar desse animal. Porque o caprino, ele se alimenta como? Para cima, né? O que a gente chama de ramoneio. E o ovino, ele já tem mais um hábito de pastejar. E a larva do animal, né, do verme, larva do verme, ela fica no capim, né, numa altura mais baixa. Então, o ovino ele já tem mais contato, então o organismo do ovino ele já criou uma certa resistência contra esses parasitas. Os animais eles já ficaram resistentes. O caprino não. Se o hábito dele é de ramonear, né, de comer mais folhas mais altas, ele não tem tanto contato com o verme. Então, quando ele tem, o organismo dele não criou essa resistência ainda. Então, ele adoece mais fácil. Tem essa questão das espécies. Dentro da espécie, tem a questão das categorias também e das raças, né? Falar um pouquinho de raça primeiro, depois a gente entra para a categoria. Em relação à raça, quanto mais puro o animal for, mais sensível o animal é. As raças exóticas, as raças que vieram de fora do Brasil, elas são mais sensíveis também, né? Por exemplo, um Dorper, ele vai ser mais sensível que um santinês, que é uma raça nativa, que foi, né, criada, produzida aqui no Brasil. Né? Então, quanto mais, né, os exóticos eles têm, né, uma resistência menor, né, uma sensibilidade maior, e quanto mais puro é o animal, mais sensível ele vai ser também. Né? Então, por que é importante a gente saber disso? Para a gente saber como criar esses animais. Se a gente sabe que as raças exóticas, né, e as raças mais puras, os animais mais puros, são mais sensíveis, o que é que a gente pode estar fazendo? Um cruzamento com raças nativas, né, com raças mais resistentes, para que esse animal ele tenha as duas características que a gente quer. Que é uma produção de carne, porque um animal puro ele tem uma produção de carne melhor, uma produção de leite melhor, né? E a resistência ao parasita. Né? Então, os animais cruzados, os animais mestiços, os animais originários da raça nativa já têm, né, essa resistência à infecção por parasita. Né? Outro ponto são as categorias. Os animais mais jovens eles são mais suscetíveis porque não tem um sistema imunológico, né, totalmente formado ainda. Então, é uma categoria que é mais, né, sensível. Outra categoria, os animais mais velhos, né, as fêmeas que estão gestantes, as fêmeas que estão em lactação. A gente sabe que ela volta a sua energia para a produção do bebê, para a produção do feto, né, do filhote, e para lactação, para a produção de leite. Então, esse animal, ela naturalmente fica
mais fraca, mais debilitada. E o animal mais fraco, mais debilitado, ele vai ser menos resistente, né, a contrair a verminose. Cada fase tem suas características e tem esses problemas. Exatamente. Você falou um ponto interessante aí, que você até já começou a citar alguns sinais que aparecem. Assim, para nós que somos médicos veterinários, as pessoas que têm um conhecimento maior, é bem tranquilo a gente perceber que o animal está com verminose, isso é bem tranquilo. Mas quanto ao produtor rural, quais seriam os sinais que ele pode estar observando que o animal está com verminose? Eu gostaria que você citasse para a gente alguns. De uma forma geral, né, tanto para caprino, ovino, bovino, né, a queda na produção é um ponto muito importante. Né? Você está alimentando seu animal e seu animal não está ganhando peso. Ou seu animal está perdendo peso, mesmo você, né, dando uma suplementação, dando uma ração, uma alimentação diferente, seu animal não produz ou perde peso. É um ponto, porque lembra lá que eu falei que o parasita ele compete pelo nutriente, né? E aí tem um ponto, né, específico também, né, dessa questão da competição por nutriente, né? Porque de uma forma geral os parasitas eles, né, têm essa característica, mas tem uma espécie, um tipo de parasita, né, que parasita também caprino, bovino e ovino, mas que é um problema muito grande, principalmente para caprino e ovino, que é um parasita que se alimenta de sangue, né, que é o hemófilos que a gente chama. Existe espécies do gênero hemófilos que parasitam bovino, mas principalmente 80% dos parasitas que quando a gente vai fazer os exames, né, de fezes, de coprocultura, a gente vê que 80%, né, dos animais, dos parasitos que estão parasitando os caprinos e ovinos é hemófilos, que é um parasita hematófago. Que é aí que é um problema muito grande, porque não vem só a perda de peso, né, a queda na produção. Se ele se alimenta de sangue, né, e ele está com um grau de parasitismo muito alto, o que acontece? A anemia. Então, é um ponto importante, principalmente para caprino e ovino. Né? É um sinal clássico de verminose, que é a anemia. Né? Mas o animal ele fica com o pelo seco, o pelo arrepiado, né? Alguns animais apresentam diarreia também, fraqueza, o animal não acompanha o rebanho, né? O animal cansa muito, muito rápido. Isso tudo é consequência da anemia que é causada, né, por esse parasita. Né? Outro sinal muito clássico é a papada, né, que a gente chama, né, o edema de Barbella, que também é causado pela anemia. Né? Então, quando você vê o animal na propriedade com, né, a papada inchada, que é aquele edema, né, que fica aqui embaixo do queixo do animal, você pode olhar a mucosa do animal que está pálida, né, porque a anemia já está grave, ou seja, né, o animal já está bastante infectado, né, com grau de parasitismo alto. E aí a gente precisa correr para cuidar desse animal, porque esse parasita ele causa mortalidade, né, e mortalidade alta do rebanho. Essa questão aí da mortalidade é interessante porque nós somos muito acostumados, até às vezes nós, técnicos mesmo, a contar o que a gente perde, ou seja, a mensurar o que a gente perde assim, visualmente. Mas tem alguns prejuízos, por exemplo, a queda na produção de leite, por exemplo, a gente não está habituado a contar isso. E aí a pessoa às vezes só percebe que o animal, só dá medicamento quando o animal já está praticamente perto de óbito. Uhum. Mas esse prejuízo que ele teve durante esse período também é uma coisa muito significativa da produção de leite e principalmente de animais jovens, o desenvolvimento desse animal também. Justamente, porque tanto o animal que cai a produção, né, quanto o animal que já está muito doente, você vai precisar tratar esse animal, você vai ter um gasto, um prejuízo muito grande. Então, o quanto que você não gasta e o quanto que você não demora para recuperar esse animal, para que ele volte a produzir leite de forma significativa, para que ele volte a ganhar peso, né, para que você possa vender esse animal
Então, é um tempo muito grande e muitas vezes o custo que você teve para recuperar esse animal com alimento e com medicamento foi muito além do valor do animal. Entendo. Só que a gente não costuma contabilizar isso, né? Mas se você precisa, né, fornecer medicamentos, se você precisa, né, dar uma atenção maior à alimentação, e no caso, né, de parasitismo por hemófilos, que você vai ter que recuperar o animal, tratar a anemia, é um gasto muito grande, né, e um tempo muito grande que você vai gastar para que esse animal ele volte a produzir de forma, né, satisfatória. Então, você perde tanto em tempo quanto em dinheiro também, né, financeiro. Nós falamos no início que você faz parte da equipe técnica do projeto Supera São Francisco. Isso. Eu gostaria que você explicasse para o produtor o que é esse projeto, como é que ele funciona e quais são as estratégias que você utiliza para combater a verminose principalmente. O projeto Supera São Francisco, ele veio para ajudar o produtor a superar, né, as principais dificuldades que são encontradas na cadeia, né, de caprino e ovino, que é o quê? A verminose e a falta de alimentação, né, principalmente no período de estiagem. Então, a gente vem trazendo informação para o produtor e trazendo um protocolo, né, que vá ajudando o controle de verminose e também dá um suporte ali para que o animal ele crie uma resistência maior, né, passe pelo período de seca, né, sem um sofrimento tão grande, para que quando chegue a chuva ele nem seja acometido pela verminose, porque a gente sabe que a verminose, né, ela chega com mais força, né, ela afeta o animal mais fortemente na época de chuva. Sim. E, né, o animal passa pela seca, ele fica muito debilitado, né? Então na época de chuva ele vai recuperar o peso que ele estava para depois ganhar peso para poder chegar ao peso de abate, né? Então a gente, né, fornece um suplemento também que vai dar esse suporte para que o animal não sofra tanto, né, nessa época seca. Então nosso projeto é uma parceria da Embrapa, Caprinos e Ovinos, com o IFE Sertão Pernambucano. Zona rural, né? Campo Zona Rural. Então, algumas cidades aqui da região, Andorinha é uma delas, né? É assistida pelo projeto e a gente trabalha não só com assistência, mas também com a parte educacional, né? Com a capacitação desses produtores. Então, de início a gente forneceu, né, um protocolo que é composto por um remédio de verme, né, um vermífugo, e um núcleo mineral para ser misturado ao sal branco e fornecido ao animal diariamente. Então, esse vermífugo, ele não é muito utilizado aqui no Nordeste, e a vantagem disso é que os parasitas, eles não criaram resistência ainda. Então, a eficácia desse produto nos rebanhos daqui da região é muito alta, né? Então, a gente forneceu esse produto associado a um núcleo mineral para dar esse suporte, né, para o animal ele se fortalecer, né, tanto para recuperar da anemia, tanto para recuperar da verminose, quanto para passar, né, sem tantos malefícios ali na época seca. Alguns produtores, né, os produtores assistidos eles receberam, alguns produtores eles receberam assistência técnica dos alunos do IFE, né, que era uma parceria que era bom para o produtor, porque tinha assistência, né, os veterinários iam coordenar os alunos, mas os alunos eles iam ter esse contato e um aprendizado também dentro, né, das propriedades. Então os alunos eles ajudavam o produtor a vermifugar da forma correta, né, a preparar o sal, e a qualquer problema que houvesse ali na propriedade, os veterinários eles estavam, né, apostos para assistir esse produtor. E fora isso, a gente trabalhava com a parte de capacitação, né? Além da gente ensinar o produtor a como fornecer, né, os produtos de forma correta, a gente explicava também, né, tem ainda, né, palestras sobre controle integrado de verminose,
né, uso racional de medicamento, e também sobre segurança alimentar, né? São os dois problemas, né, maiores da produção de caprino ovino. Controle verminoso, que a gente sabe que agora não adianta mais só vermifugar. A gente precisa, né, integrar ali diversas ações para reduzir contaminação e fazer uso consciente também de medicamentos, né? E fora isso, a parte nutricional, né? A gente leva, né, capacitações para que esse produtor ele aprenda a se planejar, né, para ter alimento na época seca, né? Então são palestras sobre orçamentação forrageira e segurança alimentar, que a gente está passando também esse tipo de conhecimento para o pequeno produtor. Você falou uma coisa que já estava martelando aqui na minha mente. Essa questão do controle integrado, isso é uma coisa que cada vez mais a gente tem que trabalhar isso, porque se a gente trabalhar só com vermífugo, na minha percepção, eu acho que a gente vai criar muito mais resistência e o problema vai piorar. Exatamente. Então, eu gostaria que você citasse alguma estratégia que a gente pode estar utilizando no controle integrado de verminose, porque isso eu acho que é o que a gente consegue ter uma eficácia maior, né? Sim, né? Então são 3 pontos principais, né? Reduzir contaminação, selecionar animais, né, resistentes e fazer uso racional de medicamentos. Então, como que a gente pode reduzir a contaminação? Um ponto é limpeza de instalação, né? É importante, né, fazer uso de esterqueira, né? Tá? Não adianta você vermifugar um animal e você colocar o animal, né, num aprisco, num curral que está sujo, cheio de esterco, né? Porque os vermes eles se reproduzem por ovos. Os ovos saem nas fezes. Então, se você está num ambiente que está cheio de fezes, vai estar sujo, né? Vai estar reinfectando ali o animal, né? Outro ponto é reduzir contaminação da pastagem, né? Se o animal está no pasto e os ovos saem nas fezes, então o pasto ele vai estar contaminado também, né? E aí é outro ponto importante que as larvas, os ovos caem nas fezes no pasto e os ovos eclodem e a larva ela vai para a ponta do capim quando ela está na fase infectante, né? E o animal consome e se infecta, né? Então o que é que a gente pode fazer? Manejo de pastagem, né? Preferir pasto mais alto, né? A larva ela não vive é sensível à temperatura muito alta, né, em ambiente seco, ela fica na gota do orvalho. Então, sabendo disso, o que é que a gente pode fazer? Esperar para soltar os animais um pouquinho mais tarde, quando o orvalho já secou, já reduziu a contaminação ali, né? Outra coisa é fazer a rotação de pastagem também, né? Preferir usar capins mais altas, colocar os animais na caatinga, que a caatinga geralmente tem plantas mais altas também. Então, esses são pontos que a gente pode estar utilizando para reduzir a contaminação, né? Outro ponto que eu falei foi selecionar os animais, né, mais resistentes. Isso a gente pode fazer através do método FAMACHA, que é avaliar o grau de parasitismo desse animal, avaliar pela mucosa, né? A gente sabe que tem uma ligação, né, do grau de anemia com o grau de parasitismo, porque quanto mais verme o animal tem, mais sangue ele vai sugar, mais anêmico o animal vai ficar. Então, a gente utiliza esse método FAMACHA para observar esses animais, né? E a gente só vai vermifugar os que realmente precisam e a gente pode estar fazendo um acompanhamento, né, desses animais para ver se esse animal, ele, de fato, respondeu ao medicamento, né? A gente tem passa para o produtor uma planilhazinha, uma tabelinha, né, que ele vai observando a mucosa do animal e vai marcando, né? Foi vermifugado, não foi vermifugado. Então, se ao final de 6 meses esse animal foi vermifugado 8 vezes ou mais, esse animal precisa ser descartado. Por quê? Porque ele é sensível ao verme, né?
provavelmente os filhos deles vão ser sensíveis também, e aí você vai criar um rebanho de animal que vai estar sempre sendo parasitado, né? Então a gente seleciona os animais mais resistentes. E a gente tem dois conceitos, né? Que são os animais resistentes e os animais resilientes, né? O que é isso? Os animais resistentes são aqueles que o corpo protege, né? O organismo do animal protege ele contra a verminose. Então, o animal ele não consegue se infectar, né? O parasita ele não se aloja ali naquele animal, ou se ele tem, ele se parasita pouco, né? E a contaminação, né, através das fezes, libera menos ovos nas fezes. Então, a contaminação do pasto, por exemplo, é menor, né? Então, são animais que não adoecem de uma forma geral. E tem os animais que são resilientes, que é o quê? Que ele tem a doença, mas a doença não provoca sinais clínicos nele. Ele está parasitado, mas ele continua produzindo, ele continua comendo, ele continua com pelo bonito, ele continua, né, sem anemia. Né? É bom? É, mas qual o risco? Ele vai continuar contaminando a pastagem. E aí, se você está junto com um animal, um rebanho que não é forte, né, que não é resiliente, ele vai manifestar os sinais clínicos. Né? Então, a gente precisa selecionar esses animais, né, resistentes, principalmente os animais resistentes, para o controle integrado de verminose, né, fazer essa seleção de animais. E o outro ponto é o uso racional de medicamento, né, que é você não usar indiscriminadamente, né, qualquer produto que te oferecem, você saber escolher o produto, né, você vermifugar apenas os animais que precisam de fato, porque muitas vezes tem 2 ou 3 ali doente, e você diz, vou vacinar o rebanho todo, vou vermifugar o rebanho todo, né? E muitas vezes tem animal que não precisa, e isso só vai induzir a resistência ao medicamento. Você falou que vocês usam vermífugo no projeto Super São Francisco, que não tem na região, assim, entre aspas, ele não é muito usado. Ele não é muito utilizado. Eu gostaria que você comentasse qual o vermífugo que você utiliza aqui no projeto. É o disolfenol, né? Ele é um vermífugo que, como já falei, os parasitas não têm muita resistência ainda, e o protocolo de utilização dele, a ação é de forma mais lenta, então ele precisa de 3 doses. Então, né, não é simplesmente aplicou, como tem muitos medicamentos que é dose única, né? Aplicou, já vai fazer efeito. Então, esse medicamento, para fazer efeito, ele precisa, né, ter 3 aplicações. Então, a gente faz uma aplicação, né, reaplica com 60 dias e uma terceira dose com 60 dias, que a gente vai prolongar aí, né, a eficácia desse produto, né, o efeito desse produto no animal. Muito bom. Eu gostaria que, além disso, você comentasse de outros vermífugos que a gente encontra no mercado aqui na região, porque tem uma diversidade muito grande. E aí, quando você comentar, você fala o seguinte, eu gostaria que você explicasse o seguinte, a diferença do nome comercial para o princípio ativo. Porque assim, o produtor, ele vai muito pelo nome comercial. E aí, com certeza, você vai falar alguns aí que é a mesma coisa e só mudou o nome comercial. Exatamente. E aí o produtor ele tem que ficar atento, ou procurar alguém que sabe, para poder, quando ele for mudar, ele saber se está mudando de fato ou não. Como diz na minha região, a gente tem uma DAI que fala assim, você está trocando 6 por meia dúzia. Exato. E é a mesma coisa, né? Exatamente. E aí, eu gostaria também, além disso, você explicasse qual o tempo que você precisa mudar, porque assim, a gente entende que ele precisa ser mudado, mas também não é assim, tipo, hoje eu vou dar um exemplo, com o nome de pessoas, João, a mãe, a Maria, depois Pedro, não é assim também, né? Exato. A gente tem que saber o que está usando, usar da forma correta e mudar no momento correto. Eu gostaria que você comentasse. Exatamente. Então, isso faz parte do uso racional de medicamentos. Justo. Né? O ideal, né, seria fazer um teste de eficácia desse medicamento. Né? Em que consiste o teste de eficácia? É você
coleta as fezes do animal, vermifuga esse animal, né? Coleta antes da vermifugação e faz, né, uma nova coleta 15 dias depois, né? Para ver de fato o efeito desse medicamento, quanto que, né, o parasitismo baixou ali, né? Você vê através do exame de fezes mesmo, do laudo. Então, um produto que o ideal seria a eficácia de 95% a 99%, né? Mas a gente sabe que o parasito, né, o verme que não morreu na aplicação do produto, ele se torna resistente. Esse produto não vai mais fazer efeito, né, nesses parasitas, eles vão se reproduzir, né, e a descendência vai ser resistente. Então, a tendência é baixar a eficácia, né, a cada vez que se utiliza. Então, o que é que a gente precisa fazer? Alongar esse período em que o medicamento está fazendo efeito, né? Que ele faça efeito aí por 2, 3 anos. Porque a gente sabe que tem medicamento que você dá e é a mesma coisa que está dando água para o animal. Justo. Né? Por quê? Porque já criou-se uma resistência, né? Então, quando o medicamento ele está de 80% para baixo, é hora de mudar, né? Até um pouquinho mais ali você já pode estar começando a mudar o medicamento, né? A gente não sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a laboratório veterinário, né? Um veterinário está lá para fazer uma coleta desse animal, né? A esse exame. Então, o FAMACHA, ele pode ajudar a gente nisso, né? Porque se você avalia um animal, a mucosa do animal tá pálida, você medicou, ela corou, né, mais um pouquinho, então esse medicamento não fez efeito, né? Os sinais desapareceram, ele fez efeito. Então você pode estar avaliando dessa forma, né? Então se você aplicou e com pouco tempo depois esse animal voltou a ter os mesmos sintomas, o medicamento já não está tendo efeito. Então você vai mudar, né? Aí você precisa mudar não é nem de princípio ativo, é de classe, né? Obrigado. Não, é porque o princípio ativo, né, é diferente, ele pode ajudar ali, né? Mas o ideal, de fato, é que mude a classe do medicamento, né? Por exemplo, vou citar aqui, existem várias ivermectinas no mercado, Sim. né? Várias, umas que têm uma concentração mais alta, outras que têm uma concentração mais baixa, e inúmeros laboratórios que vai estar fabricando. Então, se você troca só o laboratório, só o nome comercial, não vai adiantar, né? Por quê? Porque cada classe de medicamento, ela age de uma forma no parasito. E se o parasita ele já se acostumou com aquela forma de ação do medicamento, ele já foi resistente, né, àquele medicamento, o mesmo princípio ativo, né, ou um parecido, não vai fazer o efeito, né, não vai resolver. Então, ele precisa de um outro medicamento, de uma outra classe, que vá agir no parasito de uma outra maneira, né? Então, a gente precisa trocar. Por exemplo, vou dar exemplo aqui, né? Pode falar o nome comercial? Pode, fica à vontade. Isso aqui manda. Por exemplo, né, a ivermectina e o Ivermic é a mesma coisa, né? Quando você muda ali para uma doramectina, já mudou um pouquinho, né? É da mesma classe, mas o princípio ativo é diferente. Você pode testar, né? Mas o ideal é que você mude, né? Classes diferentes, né? Ivermectina, levamisol, albendazol, closantel, são classes diferentes de medicamento. E dentro desses vão ter diversos nomes comerciais, né? Então a gente
fornece os produtores de andorinha que são, né, assistidos, ou os que não são assistidos, que foram, né, para as nossas capacitações, eles receberam uma cartilhazinha que tem uma tabela com essas classes de medicamentos. Então, quando você, né, o produtor quiser, ele pode ir lá, né, se tiver ainda essa cartilhazinha, dar uma pesquisada e vai ver. Ou então levar para o vendedor, né, na casa agropecuária, para auxiliar até o vendedor e dizer, olha, estava usando esse, e aí vamos trocar, eu quero uma classe diferente, porque esse aqui não está fazendo efeito. Aí até o vendedor ele vai dar uma olhadinha lá e vai saber, né, direcionar ali ele para o que oferecer para o pequeno produtor também. Muito bom. E com relação uma coisa que acho interessante a gente ver no dia a dia, com certeza você também presencia, são as dosagens. Que a gente chega lá, o cara fala, rapaz, eu fiz uma dosagem aqui, quando fala, a gente fala assim, meu Deus do céu, o que é que... Porque eu vejo, mas hoje o pessoal tem uma preguiça imensa. Às vezes até a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu sou teu supervisor. Aí tu manda um arquivo para mim, sei lá, de 5 páginas. Aí eu quero te perguntar, eu não baixo o arquivo para ler, aí te faço uma pergunta, por exemplo, a gente está falando de quantos produtores você atendeu, você me mandou um relatório. Aí eu nem leio, eu já digo para você, tá aí, você atendeu quantos produtores mesmo? Tá lá no relatório. Tá lá no relatório. Mas nós somos adaptados a coisas rápidas. No WhatsApp, ó, Laís, me responde logo isso aqui. Não, também. Aí se baixa essa lá, tá tudo completo. Então, com relação à dosagem, como é que o produtor pode se orientar para... Leia a bula. Fácil. Na bula tem todas as informações que a gente precisa. Forma de aplicação, porque eu já vi produtor perguntar, mas doutora, pode aplicar um medicamento que é para dar na carne da boca? Não. Por quê? Porque o mecanismo de ação desse medicamento é específico ali para, né, aquele tipo de aplicação, para musculatura, ou se for subcutâneo, enfim. Então, o medicamento que é oral é para ser aplicado oral, que é subcutâneo é para ser aplicado subcutâneo, que é intramuscular, né? Tudo isso tem na bula. A dose, gente, a dose é importantíssima, né? E não é sempre 1/50, como muita gente pensa, né? Porque a maioria dos medicamentos de vermífugo, né, é 1 ml para 50 quilos, mas nem todos, né? Tem medicamento que é 1 para 30 quilos, tem medicamento que é 1 para 10. Então, aí essas informações não estão na bula. E por que é importante saber? Por que é importante você fornecer da forma correta? Está também dentro do uso racional de medicamento, porque aquela dosagem é o que vai ser eficaz contra o parasita. Se você der uma dose menor, vai induzir a resistência ao parasito. Se você der uma dose maior, pode acontecer de causar intoxicação nesse animal, né? Quantas vezes, né? Eu já presenciei inúmeras vezes. O produtor pega a dose do adulto e aplica no rebanho todo, inclusive nos pequenos. Aí o pequeno cai lá no meio do curral, começa a tremer, né, a berrar, e aí depois ele levanta. Mas pode ser que ele não levante, né? E você perde o animal porque simplesmente não dosou o medicamento. Então, dose, né, forma de aplicação, período de carência, tá tudo na bula, né? Só dá uma passadinha de olho ali rapidinho, você consegue todas essas informações. Muito bem. Você falou uma coisa aí bem interessante, a questão do período de carência. Sobretudo, o pessoal produz leite, né? Porque o produtor de leite tem que tirar leite todo dia. Não é diferente de quem abate, porque abate você é mais sazonal, vamos dizer assim, é mais por período. A produção de leite não é todo dia. Exato. E com relação a essa questão da produção de leite, como é que funciona esse período? Ou seja, o produtor vai enfogar os animais, com quantos dias ele pode consumir esse leite, com quantos dias ele pode abater para consumir essa carne? Esses vermífugos, de forma geral, todos podem, alguns podem, outros não podem. Explica aí para a gente, por inglês. É a mesma coisa. Cada produto vai ter o seu período de carência. E vai estar escrito
na bula, né? Então, o que é o período de carência? É o período em que, né, o medicamento, né, ele entrou em contato com o organismo, ele vai ser metabolizado, né, e vai ter um resíduo. E aí, o período de carência é o tempo em que esse resíduo está sendo excretado, né, ou na carne ou no leite. Né? Por que a gente não pode consumir essa carne e esse leite? Porque pode trazer problema para a nossa saúde, né? Para a saúde humana, como reação alérgica, intoxicação, resistência ao medicamento, porque muitos dos medicamentos, né, dos vermífugos que os animais usam, o princípio ativo é utilizado para controle de verminose humana também. Então, se você está ali em contato com aquele resquíciozinho, né, sempre pode vir a causar uma resistência, né, nos humanos. E aí, quando você precisar tomar o medicamento não vai fazer efeito em você, né? Fora que tem essas outras questões, né, de toxicidade e reações alérgicas, que são mais perigosas ainda. Então, por isso que, né, os humanos eles não podem, né, não devem consumir a carne e o leite com resíduo de medicamento. Então, tem esse período de carência. Cada vermífugo vai ter esse período, né? O problema do leite, como você disse, né? E aí a gente tem que levar em consideração muito as avermectinas, né? A ivermectina, a doramectina, Abamectina. as abamectinas, moxidectina, né? Então, todas essas, né, essas avermectinas, que é uma classe, elas têm um período de carência muito grande, que pode levar até o período todo de lactação. Então, ela libera muito lentamente os resíduos no leite. E aí, por isso que não pode ser consumido, né? Enquanto, se você forneceu, o leite tem que ser descartado. Né? Então, por isso que elas não são indicadas, né, para animais leiteiros. Né? Mas tem outros que podem ser utilizados com período de carência mais curto. Né? E tem outros que têm período de carência zero. Né? Por exemplo, o nosso disofenol tem período de carência zero para leite, para carne é 2 dias. Né? O próprio Novatac, né? Ele tem período de carência zero também. Então, você pode estar pesquisando para fazer o uso desses medicamentos que tem uma carência zero ou que vai ter uma carência menor, né? Para carne é um problema também, né? Mas o período de carência mais curto. Tem produtos que têm um período de carência de 7 dias, tem outros que têm um período de carência de 28 dias. Mas isso aí você vai ver, vou dar um vermífugo, eu vou vender meus animais daqui a tantos dias. E aí você vai usar um medicamento que, quando você for vender seus animais, já tem passado o período de carência. Mas, sem dúvida, o produtor vai ganhar muito conhecimento com essas informações que você selecionou para a gente, porque essa questão de verminose é uma dor de cabeça muito grande na produção animal. Sim. E eles cometem muito erro por falta desse conhecimento que a gente produziu aqui agora. E como você tem esse grande conhecimento e está no dia a dia, eu te convidei justamente por isso, porque eu sei que você tem muita capacidade de estar no dia a dia. Você falou que amanhã vai para Monte Santo, já teve durante o dia, e na região aqui, todas essas cidades, você está todos os dias trabalhando. Você te convidei justamente por isso, para você trazer essas informações reais que acontecem no dia a dia. Então, assim, com certeza vai ser um enriquecimento muito grande. Inclusive, eu também aprendi algumas coisas contigo, embora eu seja médico veterinário, mas quem está no dia a dia pega mais experiência, tem mais contato, mais coisas. Então, assim, eu gostaria demais da conta de agradecer por você aceitar o convite e vir prosseguir com a gente, a informação, né? E parabenizar pelo projeto de vocês, é um projeto muito bacana. Eu, lá na minha região, inclusive, eu tenho uma tia que ela é atendida pelo projeto, ela fala muito bem. Que bom. E eu gostaria que você fizesse suas considerações. Então, é muito bom, é uma felicidade muito grande estar aqui falando, né, levando um pouquinho de conhecimento
né, para o pequeno produtor. Eu gosto, né, de estar no campo trocando conhecimento, que a gente aprende demais, né, com os produtores, mas a gente leva, né, uma pontinha ali também para ele agregar, né, o conhecimento. E né, falar para o produtor que, apesar do desafio ser muito grande, né, no controle da verminose, que a gente não fala mais de tratamento e erradicação, né? A gente precisa aprender a conviver, a controlar, manter a verminose controlada, porque ela não vai simplesmente sumir, né? Mas é um desafio muito grande, né? Porque um problema grande, né, traz um desafio grande para esse controle. Mas que de passinho em passinho, né, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue, né, vai conseguir diminuir aí, né, os riscos de contaminação, né, e os problemas causados por essa verminose. Nos lugares que eu vou, a gente, né, dá os cursos e aí vai falando, né, sobre todas as medidas que a gente pode ser feita, e às vezes a gente olha pro produtor, o produtor tá assim com a cara de isso não dá certo. Mas eu falo sempre para eles que acontece muito, que é difícil mesmo, né? Que precisa haver uma mudança de mentalidade e que tem coisas que realmente não vão se aplicar à sua propriedade, né? Mas tem muita coisa que se aplica. Claro. Né? Tem muita coisa que se aplica e tem muita coisa que vai exigir um esforço maior, né? Mas que é um investimento, né? Você mudar sua forma de manejo, né? Você mudar seu pensamento a respeito, né, do uso de medicamento, de você estar ali tendo o trabalho de fazer um farmácia para selecionar os animais que são mais resistentes, porque os resultados vão vir a longo prazo. Né? Então, a gente dá um passinho aqui, um passinho ali, né? Cada dia um passinho a mais, né? Quando a gente vai ver, a verminose ela vai estar controlada. Né? A gente precisa, de fato, do empenho aí do pequeno produtor. Cada dia um passinho, quando vejo, já andou muito. Né? Já andou bastante, exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado, minha satisfação em prosear contigo. Esse foi mais um Prós de Fazenda. Até o nosso próximo encontro, se o nosso Deus permitir. Tchau, pessoal.